Mistérios de Terramar. Capítulo 51. Por que vocês estão me observando? Charles fez a pergunta a Cord, que estava sentado na ponta oposta da mesa. Atrás de Cord, os cultistas da luz divina estavam em uma fileira. Não é só você, respondeu Cord. Nós cuidamos de qualquer um que busque a Terra da Luz. É um sinal de que essas pessoas estão sendo chamadas pelo Deus Sol. Charles mal conseguiu se conter e fez um comentário irônico ao ouvir as palavras daquele impostor religioso anormal diante dele. Senhor Charles, imploro sinceramente que se junte a nós. É pela vontade e graça dele que você conseguiu sobreviver às suas aventuras anteriores. Nessas águas escuras, indivíduos abençoados como você são raros, Cord continuou. Charles soltou uma risada e acenou com a mão desdenhosamente. Vamos deixar o impossível de lado por enquanto. Acontece que tenho uma pergunta para você, um suposto crente do Deus Sol. Cord gesticulou com a palma da mão esquerda aberta. Por favor, pergunte. Você deveria conhecer as Mihorboches em Soton, não é? Claro. Alguns capitães da nossa fé até me pediram para ajudá-los a obter alguns. Charles se inclinou para a frente para estudar a expressão do velho enquanto perguntava. Você não acha que a luz nas caixas de espelhos tem uma semelhança impressionante com a luz do seu Deus Sol? Cord bateu a mão na mesa enquanto soltava uma risada leve. Seu velho rosto estava cheio de confiança. Capitão Charles, você pode não entender, já que não se juntou à nossa ordem. Nossos textos religiosos detalham tudo sobre o Deus Sol. A luz divina do Deus Sol se manifesta em um espectro de cores, 7 cores para ser exato. Ela pode acalmar o coração e também fornecer calor. A luz na Mihorbox tem apenas uma cor singular e é muito ofuscante. Não há nada semelhante para ser comparado entre os dois. Você tem tanta certeza? Charles se inclinou ainda mais para frente enquanto seus olhos se estreitavam em fendas. Capitão Charles, admiramos sua intenção de buscar o esplendor do Deus Sol. No entanto, sua falta de entendimento, levando ao jorro de concepções errôneas, reflete nada além de ignorância. Como acólito sagrado da Ordem da Luz Divina, tenho muito mais conhecimento sobre o Deus Sol do que você. Se sua luz divina aparecesse diante de mim, eu certamente a reconheceria. Charles caiu na gargalhada, o que raramente acontecia desde que chegou a esse mundo subterrâneo. Obrigado pela piada. Fazia tempo que eu não ria tanto. Um traço de fúria apareceu no semblante de Cord. Ele se levantou, aparentemente querendo ir embora, mas depois de um breve momento, sentou-se novamente. Senhor Charles, sei que você é resistente à ideia de se juntar à nossa ordem. Tudo bem, podemos começar com uma colaboração primeiro. Você já demonstrou evidentemente seu talento como capitão de uma nave de exploração. Posso lhe fornecer as coordenadas da ilha que tem a maior chance de abrigar a escada divina. Nossa ordem cobrirá todas as suas despesas incorridas para a expedição. Se fosse Charles de antes, ele teria concordado sem hesitação. Apesar de ser usado como um peão, a compensação por ser um era extremamente lucrativa. No entanto, agora que ele havia encontrado uma pista de volta ao mundo da superfície, não havia como ele concordar com a proposta de Cord. Olhando para o velho diante dele, Charles calculou seu próximo movimento. O caminho para o mundo da superfície estava sendo controlado por King. Atualmente a força de sua tripulação era insuficiente, e ele precisava de suporte adicional. O homem diante dele poderia ser de ajuda. Senhor Charles, o que você acha? E se eu lhe dissesse agora que já tenho as pistas que levam à Terra da Luz? Aborrecimento surgiu no rosto de Cord quando ele respondeu. Capitão Charles, se você insiste em falar sobre esses tópicos não relacionados, isso é uma clara demonstração de falta de sinceridade. Qual é o critério para determinar a luz divina novamente? Um espectro de cores, correto? Charles estalou os dedos, e um grupo de ratos arrastou uma Mihorbox de fora da sala. Ele abriu a Mihorbox para revelar apenas uma pequena fenda e colocou um prisma sobre a abertura. Uma luz de arco-íris refratou no rosto atônito de Cord. As 7 cores. Aí está. Charles então casualmente colocou o prisma na mão de Cord. Segurando o prisma na mão, Cord tinha um olhar incrédulo. Ele segurou o prisma na Mihorbox e experimentou com ele mesmo. A cada tentativa, isso só servia para amplificar seu espanto até que a luz do sol na caixa estivesse completamente exaurida. O efeito prisma era algo que até mesmo um aluno do ensino fundamental teria aprendido em tempos posteriores. No entanto, neste mar subterrâneo, quando as pessoas não tinham luz solar para experimentar, ninguém saberia que a luz solar era, na verdade, composta de várias luzes monocromáticas. Charles, o que exatamente é isso? Cord perguntou, sua expressão agitada com um traço de alegria. Ele sentiu como se tivesse vindo aprender sobre alguma existência proibida. Vendo Cord perplexo, Charles aproveitou a oportunidade para atacar enquanto o ferro estava quente. Ele se levantou do assento. A luz na Mihorbox é a luz divina que pertence ao seu Deus Sol. King de Soton sabe a localização da Terra da Luz. Contanto que consigamos que ele nos entregue o mapa marítimo, seremos capazes de encontrar a Terra da Luz. Tanto Charles quanto Cord discutiram por um longo tempo depois. Mas no final, Cord ainda não tinha dado uma resposta clara e saiu desanimado. A Divine Light Order tinha muitos seguidores no mar subterrâneo. A intenção de Charles era fazer com que Cord espalhasse essa notícia para todos os seus fiéis e atraísse todos eles para Soton. Nem mesmo King de Soton seria capaz de lidar com um número tão grande de pessoas. O que um pirata feroz e poderoso poderia fazer em comparação a esses cultistas destemidos? 3 dias depois, Cord veio bater na porta de Charles novamente. Com uma expressão amarga, ele disse, sinto muito, Capitão Charles. O telegrama do arcebispo chegou.
Eles acham essa informação sem sentido. Charles recostou-se na cadeira e soltou um suspiro. De fato, algumas palavras sozinhas não convenceriam uma organização tão grande. Ele precisaria encontrar outra maneira. Após alguns momentos de silêncio, Charles olhou para Cord, que estava de pé diante dele. E você? Você acredita? O dilema de Cord era aparente em seu rosto. Ele conseguia entender os sentimentos do arcebispo. Um estranho de repente afirmou que o que eles estavam procurando por séculos estava atualmente bem diante deles. Qualquer um ficaria cético. No entanto, o pensamento daquele espectro de luzes vacilou seu coração mais uma vez. Mas e se as palavras de Charles fossem a verdade? De que serviria mesmo se eu acreditasse em você? O arcebispo no Mar do Norte não enviaria nenhum guerreiro sagrado. Nossas meras centenas não podem derrotar King. Não precisamos derrotá-lo. As palavras de Charles deixaram Cord atordoado. Charles não continuou, mas gesticulou para que as pessoas atrás de Cord saíssem da sala. Todos saiam e guardem a porta. Não deixem ninguém chegar perto, Cord instruiu. Depois que os outros cultistas deixaram a sala, Charles continuou: nosso objetivo não é dominar Soton. Precisamos apenas descobrir de onde vem a luz do sol da Mirror Box. Contanto que consigamos essa pista, seremos capazes de encontrar a Terra da Luz. Você tem um plano? Cord perguntou com a voz um pouco trêmula. King geralmente reside no palácio em Central Soton. O mapa marítimo que marca a Terra da Luz deve estar lá. Contanto que você consiga distrair o King e seus guardas, eu posso entrar furtivamente. Eu nem preciso roubar o mapa. Eu só preciso dar uma olhada. Dessa forma, podemos evitar qualquer confronto direto. Cord não deu uma resposta positiva imediata. Parecendo dividido, ele disse que precisava de mais tempo para considerar. Os dias passaram voando, mas Charles não tinha ouvido nenhuma palavra de Cord. Ele estava começando a se sentir um pouco decepcionado. Se esse plano não funcionasse, ele só poderia voltar a ser um capitão explorador e ocupar metodicamente as ilhas. Se tornar um governador e expandir seu poder e influência antes de finalmente usar sua posição formidável para forçar King a revelar a localização da Terra da Luz. No entanto, isso levaria muito tempo, tanto que Charles nem tinha certeza se viveria tanto tempo. Capitão, aquele velho cultista está de volta. Ele trouxe um cara grande e alto com ele dessa vez. Capítulo 52. Gerald, o homem corpulento, se apresentou antes que Cord pudesse. Ouvi dizer que você quer colaborar com Cord para lidar com aquele porco gordo. Admiro sua coragem. Charles permaneceu em silêncio e voltou seu olhar para Cord. Uma risada escapou dos lábios de Cord enquanto ele explicava: seria difícil lidar com King com nossos números. Então eu fui encontrar o Capitão Gerald. Sua força será de ajuda para nós. O porco gordo invadiu meus bens e até levou meu navio embora. Tenho uma conta a acertar com ele que vai durar a vida inteira. Traços de raiva fervente eram evidentes no rosto de Gerald. Um lampejo de entendimento surgiu no rosto de Charles. Parecia que Cord havia buscado a ajuda do inimigo do rei. Mas eram boas notícias. Mais cabeças significavam mais força. Pare de papo furado. Eu conheço esse lugar melhor do que vocês dois. Vou formular um plano, Gerald declarou secamente enquanto exigia o controle da operação colaborativa. 5 dias depois, Soton chegará às proximidades de uma nova ilha. A maior parte da frota daquele porco partirá para saquear as docas. Esta é uma oportunidade para nós. Meus homens atrairão o porco. Cord enviará seus seguidores para interceptar seus subordinados. Quanto a você? As palavras de Gerald sumiram quando seu olhar pousou em Charles. Vou me infiltrar na residência do rei, manter alguns de seus homens ocupados e, ao mesmo tempo, procurar o que Cord e eu queremos, continuou Charles. Mas duvido seriamente de suas capacidades. Você será útil lá? Mal consigo sentir o cheiro de sangue em você. Você provavelmente não matou muitos. Gerald comentou com os braços cruzados sobre o peito enquanto encarava Charles com ceticismo enchendo seu olhar. Charles olhou para o homem com indiferença e respondeu: mesmo que eu fosse lá e morresse lá, isso ainda serviria ao nosso propósito. Gerald deu de ombros em resposta. Isso é verdade mesmo. Mas tanto faz. Você é só mais um homem, afinal. São os homens de Cord que eu realmente preciso. Aquele porco está sentado nessa posição há tempo demais. Agindo como pacifista que era, Cord se levantou com uma risada e disse: ótimo, todos nós conseguimos o que queremos dessa colaboração. Esse será o melhor resultado. No entanto, no momento em que Gerald saiu da sala, o sorriso de Cord deu lugar a um olhar de solenidade. Ele olhou para Charles e disse: ele não é páreo para King. É melhor você encontrar aquele mapa marítimo antes que ele morra. Charles zombou interiormente. Mesmo com uma parte das redes neurais em seu cérebro destruídas, a velha raposa astuta diante dele não era moleza, deixando outros arriscarem suas vidas enquanto ele se sentava e colhia os benefícios. Você tem alguma informação para ajudar na infiltração? Talvez um mapa da residência do King? Ou onde ele pode colocar itens importantes? Charles perguntou. Sinto muito, mas não posso ajudar muito nisso. Ninguém realmente entende King, já que ninguém se infiltrou em sua residência e saiu vivo. Só posso dizer que é extremamente perigoso lá dentro. As sobrancelhas de Charles estavam franzidas. Entrar direto ali sem nenhuma informação seria, sem dúvida, como procurar uma agulha num palheiro. Você ainda tem alguns dias para fazer os preparativos necessários e coletar informações.
Espero que tenha sucesso, e sinceramente espero que suas palavras sejam verdadeiras. Nossos discípulos em Sotom estarão se sacrificando muito por esta operação, comentou Cord. Asterisco, asterisco, asterisco. 3 dias depois, totalmente armado e pronto para agir, Charles estava no topo do convés do Narvale. Ele olhou para Bandages parado diante dele e disse: vou levar 2 horas no máximo. Se eu não voltar até lá, você... Então, nós iremos te encontrar. Bandages ofereceu a mochila em suas mãos para Charles. Charles riu levemente e aceitou a mochila sem mais delongas. Ele deu um tapinha gentil no ombro do seu primeiro imediato antes de desembarcar do navio. Ao mesmo tempo, o morcego solitário voou para a extensão acima do Narvale. Sotom estava agitado com atividades hoje. Caminhando entre a multidão, Charles ouviu os piratas conversando, discutindo o saque que a frota do rei poderia saquear desta vez. Aqueles piratas eram como chacais cercando um leão, catando os restos que o leão não considerava valer seu tempo. Charles caminhou despreocupadamente à frente até chegar ao navio gigante que se estendia por várias centenas de metros. Ele testemunhou King sendo empurrado para fora em uma carroça. Pegando seu relógio de bolso para verificar as horas, Charles esperou o sinal para se mover. Enquanto isso, ele checou 2 vezes as relíquias em sua posse. Elas eram tudo em que ele podia confiar dessa vez. Estrondo. A explosão à distância foi acompanhada por um clarão de luz brilhante. Charles fechou os olhos e respirou fundo. Quando abriu os olhos mais uma vez, ele já havia colocado a máscara de palhaço sobre o rosto. Quando uma multidão começou a se reunir devido à comoção, Charles se contorceu pela multidão de pessoas e chegou à parte traseira do navio gigante. Ele pegou um gancho de escalada com uma corda presa de sua mochila e habilmente o jogou para cima. No momento em que subiu a bordo e pousou no convés, Charles ficou atordoado com a grandiosidade do ambiente. O convés havia sido transformado em um mini jardim. As delicadas flores que floresciam dentro dele eram um forte contraste com o caos que se desenrolava além do navio. Observando cuidadosamente o ambiente certo de que estava sozinho, Charles moveu-se rapidamente em direção à porta de uma cabine. O interior da cabine era ainda mais magnífico. O lustre de cristal pendurado no teto iluminava o cômodo. Tons de dourado e vermelho eram as cores predominantes do interior, com ornamentos de prata e jade adornando os cantos. Dos corredores até a mobília interna, a decoração gritava luxo contido. O que um chefe pirata vive melhor que aristocratas? Pensar que o gordo tem gostos tão refinados. Charles murmurou para si mesmo enquanto descia as escadas para chegar aos níveis mais baixos do navio. Ele contornou a cozinha e as áreas de estar. O lugar mais provável que King esconderia uma carta náutica seria em algum lugar como os aposentos do capitão. Inicialmente, Charles ainda estava com medo de ser pego e permaneceu cauteloso. Mas depois que ele arrombou porta após porta e não encontrou nenhuma alma à vista, ele se tornou ousado e rapidamente vasculhou cômodo após cômodo. Ao contrário do interior silencioso, a audição aguçada de Charles conseguia captar o caos crescente lá fora. Ele sabia que tinha chegado a um ponto crucial. Estava ficando caótico lá fora, e ele tinha que encontrar o mapa marítimo antes que King retornasse. Assim que Charles abriu uma gaveta, ele sentiu um sopro repentino de calor em seu pescoço. Era como se alguém estivesse respirando em seu colarinho. Agite! Com um movimento rápido, Charles sacou sua lâmina com uma pegada de backhand e golpeou o ar atrás dele antes de executar um mortal para trás e cair em cima de uma mesa. Não havia uma única alma à vista na sala que estava completamente desorganizada depois de sua busca anterior. Confuso, Charles se virou lentamente e continuou sua busca. Grito! A cadeira de madeira ao lado dele de repente se moveu uma polegada. Dessa vez, Charles agiu como se não tivesse ouvido nada e continuou com sua tarefa. Sem nenhum aviso prévio, a porta de repente se fechou com um estrondo, e o clique da fechadura soou. Charles agora estava preso no quarto. Um navio mal assombrado, hein? Este lugar miserável é tão perigoso e ainda assim vocês, fantasmas, ousam se juntar à festa? Com uma gaveta aberta nas mãos, Charles se virou e olhou para a porta trancada. Ele pegou uma bomba da bolsa, acendeu o pavio e jogou-a em direção à porta. Como se influenciada por alguma força misteriosa, a dinamite de repente fez uma curva em U no ar e voou de volta em direção a Charles. Com um movimento rápido de sua lâmina, ele cortou a bomba ao meio. Naquele instante, cada objeto afiado na sala levitaram no ar e voaram em direção a Charles. Plop, plop, plop. A mesa de madeira elevada bloqueou as trajetórias desses objetos. Charles empurrou a mesa de madeira para o lado antes de se lançar para a frente em direção à porta. Com a lâmina preta na mão, ele a mergulhou na fechadura, traçou o mecanismo interno, abriu a porta e aterrissou no majestoso corredor. De repente, a cerâmica requintada no corredor se despedaçou e os cacos afiados levitaram no ar. Capítulo 53. Perturbado pela situação, Charles correu descontroladamente dentro dos limites do grande navio. Neste momento, ele sentiu como se vida tivesse sido imbuída na embarcação. Cada objeto parecia ter hostilidade contra ele. Cada item com capacidade de matar queria sua vida. Agora ele finalmente entendia por que não havia necessidade de nenhum humano vivo para guardar este lugar. Ele podia sentir a presença de coisas que não conseguia ver. Elas estavam paradas em sua vizinhança, observando-o com um olhar indiferente. No meio de sua fuga desesperada, a ansiedade de Charles estava aumentando. Isso não vai dar certo. Preciso me livrar dessas entidades, não importa o que sejam.
Com uma guinada repentina, Charles recorreu ao seu método testado e comprovado: escalar o muro, fincar sua lâmina na parede e se suspender como uma mosca no canto. Abaixo dele, os fragmentos levitantes que o perseguiam também dobraram a esquina e seguiram em frente, pelo corredor. Charles permaneceu empoleirado no canto do corredor até que aqueles fragmentos assassinos estivessem completamente fora de vista. Ele pulou do seu esconderijo. Sua testa estava coberta de suor frio. Droga, aquele gordo não só criava insetos, como também cultivava fantasmas. Charles murmurou para si mesmo e se virou. Seu corpo enrijeceu instantaneamente quando ele ficou cara a cara com uma garotinha vestida com um vestido preto estilo gótico. Seus longos cabelos prateados, juntamente com suas bochechas rosadas e uma pinta em forma de lágrima acima do olho, a tornavam adoravelmente fofa. No entanto, a presença de uma lolita fofa sob tais circunstâncias causou um arrepio na espinha de Charles. Seus olhares se encontraram. Charles correu instantaneamente em sua direção e pressionou sua lâmina escura contra seu pescoço. Ele colocou uma mão sobre sua boca para impedi-la de fazer barulho. Alívio tomou conta dele quando sentiu o hálito quente dela em sua mão, um ser vivo. Pinga, pinga. As lágrimas da menina escorriam pela mão de Charles, e seus longos cílios caíam de forma lamentável. Menininha, relaxa. Me diz onde está o mapa marítimo, e eu te deixo ir, Charles persuadiu. Charles afrouxou o aperto sobre a boca dela, mas a garota permaneceu em silêncio com uma expressão triste no rosto. Após uma breve contemplação, Charles decidiu levá-la consigo como refém. A julgar pelo comportamento dela, ela parecia ser uma figura significativa para King. Se ele encontrasse aquelas aparições de antes mais uma vez, talvez pudesse usá-la como moeda de troca. Charles mal tinha dado 2 passos quando a menina começou a chutar seus pezinhos calçados em botas de couro. Ela parecia querer ser colocada no chão. Charles soltou seu aperto. No momento em que a garota pousou no chão, ela saltou para frente como um jovem servo. Depois de subir 2 lances de escadas, a garota abriu a porta de uma cabine e entrou correndo. No momento em que Charles quis entrar no quarto, a garota reapareceu com um cacho de frutas vermelhas no gancho do vestido. Ela está tentando me subornar com frutas para que eu a liberte? Quando Charles fixou seu olhar nas frutas mais uma vez, suas pupilas encolheram até virarem uma agulha. As frutas não tinham nenhuma semelhança com nenhuma das que ele tinha visto no mundo subterrâneo. Em vez disso, pareciam exatamente tomate cereja do mundo da superfície. Charles pegou um em sua mão e perguntou: Isso? Você come isso com frequência? A garota assentiu de forma adorável. Sua resposta provocou um tremor no coração de Charles. Estrondo. Uma explosão repentina ecoou dos níveis mais baixos, seguida logo por um grito humano. Ao ouvir a comoção, a garota levou o dedo indicador aos lábios. Ela puxou Charles pelo dedo e correu para frente. Para onde essa moça quer me levar? Olhando para a parte de trás da cabeça dela, Charles colocou o tomate cereja no bolso e se curvou levemente enquanto a seguia. O navio era gigantesco, com sala após sala, nível após nível. Charles sentiu como se fosse ficar tonto por causa do labirinto. Estrondo. A parede diante deles de repente se rompeu, e King entrou pela abertura. Ele estava coberto de sangue e segurava uma cabeça humana em sua mão, a cabeça de Gerald. No momento em que reconheceu a cabeça de Gerald, a expressão de Charles ficou extremamente sombria. Evidentemente, o plano daquele aliado não só falhou como também terminou cedo demais. Assim que Charles estava prestes a sacar sua arma para um confronto mortal com King, um olhar de medo apareceu no rosto gordo de King. Seu corpo corpulento caiu no chão enquanto ele cobria o rosto com as mãos e soltava soluços uivantes como um animal ferido. A garotinha soltou a mão de Charles e se aproximou de King. Seus lábios de cereja, que não falavam uma única sílaba desde então, se separaram lentamente para revelar dentes irregulares como os de um tubarão. Lixo inútil. O que você está fazendo? Temos um intruso. O lustre no corredor caiu sobre King. No momento seguinte, uma barra de ferro enferrujada da parede se soltou e se empalou no corpo de King. Os uivos de King aumentaram um pouco mais. Que porra é essa? Charles girou e disparou sem pensar 2 vezes. Ele estava disposto a tentar a sorte lutando contra um, mas lidar com 2 era como pedir para conhecer o ceifador. A garota levantou seus dedos finos, e a barra de ferro empalada foi extraída do corpo de King e flutuou no ar. A barra de ferro então voou para frente em direção ao seu olho esquerdo e então se retraiu com o globo ocular de King preso na ponta dela. Capturem-no. Eu quero comê-lo vivo. Se ele escapar, vocês podem esquecer de comer qualquer coisa este mês. A garota rosnou. Charles correu desesperadamente pelo corredor. Nunca lhe passou pela cabeça que a garotinha fosse uma personagem ainda mais selvagem que King. No entanto, ele não teve o luxo de se demorar nessa descoberta por tanto tempo, pois percebeu que insetos de vários formatos, aparentemente de King, estavam em seu encalço. Apesar de correr com cada grama de sua força, os insetos ainda estavam rapidamente fechando a lacuna. A velocidade deles era enervante e superava até mesmo a dele quando usar a máscara de palhaço já o havia levado aos limites de um humano. Rachadura. Rachadura. Charles podia ouvir o som de trituração de suas mandíbulas e partes bucais. Justo quando os insetos arquearam seus corpos para saltar, a mente de Charles correu atrás de um plano. Ele rapidamente arrancou alguns rebites de sua carne com sua mão esquerda e atirou em direção à fonte de luz ao redor. Sininho! Sininho! Sininho!
As lâmpadas no corredor quebraram, e a escuridão tomou conta da área. Os insetos ficaram instantaneamente desorientados, pois não tinham ideia de qual direção deveriam atacar. Os insetos estavam cegos na escuridão, mas Charles conseguia ver tudo claramente com sua visão noturna aprimorada. Ele rapidamente sacou sua pistola e disparou tiros rápidos como uma metralhadora. As cabeças deformadas dos insetos explodiram uma após a outra enquanto o suco verde do inseto respingava no chão. Apesar de evitar momentaneamente uma crise, Charles não ousou ficar por ali. King havia retornado e a missão foi um fracasso. Agora, ele tinha que partir o mais rápido possível. Em todo lugar que ele ia, Charles quebrava as luzes. Ele se sentia muito mais seguro no escuro enquanto procurava desesperadamente uma saída. Gradualmente, uma canção suave soou em seus ouvidos. A melodia era incrivelmente linda, fazendo Charles sentir como se um peso tivesse sido tirado de seus ossos. No entanto, a situação logo piorou quando ele sentiu seu cabelo crescer rapidamente e os ossos sob sua pele aumentarem, causando protuberâncias anormais. O pior ainda estava esperando. Uma cólica violenta de repente atingiu seu estômago, e Charles enfiou um dedo em sua garganta para induzir o vômito. O que surgiu não foram pedaços de café da manhã não digerido, mas sim brotos marrons de plantas e cogumelos que murcharam e floresceram em rápida sucessão. Droga! Charles cambaleou para ficar de pé, apenas para sentir uma coceira repentina nas costas da mão. Levantando-a, viu o musgo verde escuro crescendo rapidamente. A música parecia ter algum tipo de poder mágico para revitalizar tudo ao redor. Charles sabia que se não conseguisse descobrir uma solução logo, o ataque da vida florescente dentro dele destruiria seu corpo. Capítulo 54. A música implacável continuou a agredir seus ouvidos. Mesmo com as mãos sobre os ouvidos, pouco fez para conter a metamorfose que varria seu corpo. Suas mãos agora se assemelham àquelas que sofrem de gota, deformadas e inchadas. Charles cambaleou para ficar de pé e examinou os arredores. Ele correu em direção a um armário no corredor e pegou um par de utensílios de prata. Com alguns golpes rápidos de sua lâmina escura, os utensílios foram transformados em pontas afiadas de prata. Com um espeto em cada mão, Charles respirou fundo e implacavelmente os mergulhou em seus tímpanos. A dor lancinante dos tímpanos perfurados fez Charles cair de joelhos, mas um olhar de alívio apareceu no rosto por trás da máscara. A música se foi, a metamorfose incessante também havia cessado. Tirando o musgo que havia crescido em sua pele, Charles seguiu em frente. O perigo imediato foi evitado, mas escapar dessa nave gigante parecia ser muito mais desafiador do que entrar nela. Navegar pela série de corredores e salas idênticas parecia ter lançado um feitiço de tontura sobre Charles. Devo apenas explodir as paredes? Mas os sons de explosão atrairiam aqueles dois. Enquanto ele estava imerso em contemplação, ele parou seus passos quando seu olhar pousou na placa na porta que dizia, alojamento do capitão. Sem poupar um único momento de hesitação, Charles abriu a porta. Se houvesse algum lugar que guardasse um mapa, seria este. Ao entrar, a visão da garotinha de antes o acolheu. Ela estava sentada preguiçosamente na grande mesa de madeira, suas pernas balançando preguiçosamente enquanto ela separava sua boca monstruosa, aparentemente cantando. A situação extremamente perigosa não conseguiu impedir Charles de olhar para a parede. Era uma carta náutica, e a carta marcava uma vasta região além daquela de qualquer carta comum. Num movimento rápido, Charles jogou a lâmina negra na menina enquanto corria loucamente em direção à carta náutica. Fechando a distância, Charles conseguiu captar mais detalhes do mapa e rapidamente gravou um novo conhecimento em sua memória. Naquele momento, sua Dark Blade fez uma curva em U e cortou seu rosto. O sangue inundou os olhos de Charles, e sua visão turva o impediu de estudar mais o gráfico. Quando ele finalmente conseguiu remover a lâmina do rosto e limpar o sangue, a garotinha já estava parada atrás dele com um sorriso no rosto. Ela abriu os lábios, mas Charles, agora surdo, não conseguia ouvir nada. Atrás da máscara de palhaço, os cantos dos lábios de Charles se ergueram em um sorriso irônico. Então aquele gordo não é o verdadeiro rei. Você é o verdadeiro governante de Soton, não é? Com uma habilidade semelhante à telecinese e o poder de animar e revitalizar qualquer coisa com seu canto. Charles tinha certeza de que ela era mais do que apenas uma menina de 6 ou 7 anos. E essas eram apenas duas das cartas que ela havia revelado. Com o levantar despreocupado das mãos, Charles se viu levitando no ar. Rachadura. O antebraço esquerdo de Charles estava contorcido em uma torção anormal. No entanto, a dor aguda que percorria seu corpo não conseguia desviar seu olhar da carta náutica. Ele ainda estava fazendo anotações mentais com tudo que conseguia reunir. Um tom de fúria apareceu no rosto da garotinha, e com um leve beliscão de suas mãos, o corpo de Charles se contorceu ainda mais em um ângulo extremo. Foi como se cada osso de seu corpo tivesse se quebrado em um instante. Ele caiu no chão como um fantoche quebrado. Nesse momento, King entrou, seu corpo coberto de sangue, e ele estava ofegante. Olhando para a figura lamentável de Charles esparramada no chão, uma intenção assassina brilhou em seus olhos. Baque, baque, baque. Rei, aproximou-se do homem caído. No entanto, quando King estava prestes a se abaixar para pegar Charles, este de repente pulou e saiu correndo da sala com a agilidade de uma chita. Valharra! Não viu isso chegando, viu? Usando essa máscara, eu ganho flexibilidade extrema. Tente me pegar agora, idiota. Charles provocou. No momento em que saiu da sala, ele não desperdiçou palavras.
pescou alguns explosivos com ele, acendeu-os e jogou-os sobre os ombros. A explosão resultante o impulsionou ainda mais longe. Desinteressado nas consequências de suas travessuras, Charles rapidamente esvaziou sua bolsa de explosivos e os colocou em um canto próximo. Ele havia memorizado o mapa. Agora, ele só precisava escapar para que sua missão fosse completa. Estrondo. Com uma explosão estrondosa, o mundo girou ao redor dele. Um buraco enorme foi aberto na moradia do King. Além do buraco, Charles podia ver a miséria das cabines residenciais do navio de Soton. Ignorando a altura imponente do navio em que estava, Charles deu um salto ousado para o ar livre. No ar, o corpo de Charles rapidamente aumentou, e ele se transformou em um morcego gigante com uma envergadura de quase 5 metros. Batendo suas asas vigorosamente, ele acelerou em direção ao porto. De pé atrás do buraco aberto deixado pela explosão e observando o morcego voar para longe, o rosto da garotinha escureceu de raiva. Passe as ordens. Notifique todos os piratas em casa. Quem o matar receberá uma recompensa de 10 milhões de eco, a garota ordenou. O desgrenhado rei assentiu apressadamente e saltou para fora da abertura danificada. Logo, Charles percebeu que os céus estavam longe de ser seguros. Quando chegou ao meio da jornada, ele notou que todos os canhões em Soton começaram a girar, e ele era o alvo deles. Estrondo. Um projétil assobiou pelo ar em sua direção. Com uma manobra rápida no ar, Charles mal se esquivou. No entanto, a bala de canhão explodiu ao lado dele, e a onda de choque resultante o empurrou com força para fora do curso por vários metros, retraindo suas asas enquanto continuava o voo. Charles mergulhou mais baixo e abraçou os telhados e mastros dos navios em uma tentativa de escapar da implacável barragem de balas de canhão. Sem o ataque das balas de canhão, outros perigos começaram a se apresentar. Ouviu-se o barulho de tiros e uma saraivada de balas deixou a asa esquerda de Charles cheia de buracos. Abaixo dele, os piratas no chão pareciam estar loucamente enlouquecidos. Eles seguravam todas as formas plausíveis de armas enquanto lançavam ataques a Charles de forma frenética. A julgar por seus rostos, vermelhos de excitação, Charles podia fazer um palpite aproximado. King certamente havia colocado uma recompensa enorme por sua cabeça. Além do tiroteio regular, outros ataques inimagináveis também buscavam derrubar Charles. Houve bolas de fogo e raios. Alguns piratas até conseguiram voar alto usando algum método desconhecido por Charles. Sob a enxurrada de ataques, os ferimentos começaram a se acumular em Charles, apesar de sua agilidade. Uma bala de rum deixou um buraco enorme na parte inferior do corpo de Charles. Uma sensação avassaladora de fadiga tomou conta dele, e ele percebeu que sua consciência estava desaparecendo. Poucos segundos depois, seu caminho à frente se abriu. Os piratas tinham ido embora, e o cais cheio de navios estava bem diante de seus olhos. Mas antes que Charles pudesse sentir um pingo de alegria, um borrão amarelo do chão saltou e bateu nele. Seu corpo machucado não conseguiu suportar o forte impacto, e ele despencou em direção ao mar. No meio da queda, Charles se virou com muita dificuldade e viu King agarrado a ele e roendo sua carne com uma sede de sangue enlouquecida. Respingo. Ambos mergulharam nas águas geladas. Na escuridão do mar, Charles lutou violentamente para sacudir King. Quando ele estava prestes a conseguir, dezenas de criaturas parecidas com centopeias saltaram do corpo de King. Usando seus pés em forma de gancho, elas se agarraram a Charles e o prenderam junto com King. O sangue misturado delas lentamente manchou o mar de vermelho. Em meio à sua roedura implacável, os dentes podres de King rapidamente se desintegraram para serem substituídos por presas afiadas e pretas como tinta. Ele parecia um ogro voraz enquanto rasgava a carne de Charles, pedaço após pedaço, em uma tentativa de devorá-lo vivo. Capítulo 55. Não, estou tão perto de casa. Não posso morrer aqui. Charles rugiu. Em sua forma de morcego, ele abriu sua boca monstruosa, e ondas de sonar perfurantes ondularam pelas profundezas geladas. Um traço de dor apareceu no rosto de King. Suas mãos gordas e atarracadas se estenderam, tentando rasgar as mandíbulas de Charles. Neste momento, Charles voltou à sua forma humana, e os insetos de King imediatamente perderam o controle sobre ele. No momento seguinte, o estômago inchado de King explodiu, e uma torrente de parasitas bizarramente deformados surgiu através dos pedaços de carne, afundando em direção a Charles. Charles foi jogado em uma situação perigosa mais uma vez. Encurralado, Charles mais uma vez retornou à sua forma de morcego e lançou outra rodada de ataques de sonar. Os vermes na água tremeram sob o ataque sônico e congelaram no lugar. Minha chance! Charles voltou à sua forma humana e mergulhou para baixo em uma tentativa de escapar. Mas quando ele mergulhou, uma boca enorme já estava esperando por ele lá embaixo. Era King. Sua boca tinha se esticado a um tamanho anormal além do de um humano. Ele parecia mais uma caricatura horrenda de um fantasma. Dessa vez, Charles não correu. A perda excessiva de sangue havia embaçado sua mente, e ele também estava sem forças. Com um chute de suas pernas, Charles mergulhou diretamente na boca de King. Ao mesmo tempo, ele acionou o anel de tentáculos para impedir que as mandíbulas de King se fechassem. Morra! Um fluxo vigoroso de bolhas emergiu da boca de Charles. Ele levantou a Dark Blade em sua mão e fez um corte circular. A lâmina perfurou a espessa camada de gordura e saiu da pele, e Charles cortou ao longo do grão com um momento rápido. A cabeça do rei foi cortada. Charles observou o corpo inchado afundar no abismo do mar profundo.
Sua visão escureceu enquanto ele sentia sua força se esvaindo. Seus ferimentos eram muito graves. De repente, uma sombra disparou pelas águas. Era um tubarão que foi atraído pelo cheiro de sangue. O tubarão abriu suas mandíbulas ferozes, e suas fileiras de dentes irregulares se fecharam sobre Charles. Charles foi arrastado para mais fundo nas águas pelas mandíbulas do tubarão. Capitão! Capitão! Deep gritou em aflição. Ele andava ansiosamente no convés enquanto olhava para o mar manchado de sangue. No entanto, o mar não ofereceu nenhuma resposta e apenas silêncio. Poucos segundos depois, alguns insetos mortos subiram à superfície da água. Incapaz de esperar mais, Deep tirou a blusa e colocou uma adaga entre os dentes, pronto para mergulhar nas águas. Bandagens, que estavam em silêncio todo esse tempo ao lado dele, o pararam. Ele pegou uma bolsa no convés e a abriu para revelar vários humanos com várias expressões de confusão e medo. Suas bocas estavam cheias de gás e, independentemente do gênero, eram todos pele e osso vestidos com trapos esfarrapados e gastos. Após fazer uma contagem, Bandage sacou uma adaga e apontou para seu peito. A lâmina lentamente perfurou sua carne, e sangue carmesim logo manchou as bandagens em seu corpo. Os outros membros da tripulação observavam em silêncio. Eles pareciam ter uma vaga ideia do que o primeiro imediato estava planejando fazer, mas ninguém ousou impedi-lo. Um traço de desgosto surgiu no rosto hediondo de Laesto. Ele tomou um gole de licor de uma chaleira de ferro e virou as costas para a cena. Toque, toque, toque. De repente, uma série de batidas sacudiu todos para fora do torpor. O segundo imediato Connor correu para o lado do navio e esticou o pescoço para olhar para baixo. Um olhar de alegria apareceu em seu rosto. É o capitão. O capitão voltou. Doutor, rápido. Ele está gravemente ferido. A tripulação rapidamente tirou Charles das águas. A tímida Lily ficou tão assustada com a visão que começou a chorar. Não havia uma única parte do corpo de Charles intocada. Seu corpo estava coberto de feridas horríveis. A camada de pele da epiderme ao redor de suas feridas tinha sido lavada pelo mar e agora estava pálida e virada para fora. Ela podia até mesmo vislumbrar seus órgãos internos através do corte profundo em seu abdômen. Com as mãos trêmulas, Deep tentou remover a máscara de palhaço do rosto de Charles. No entanto, o braço torcido de Charles interrompeu o movimento do jovem rapaz. Não, tire. Isso, eu não vou conseguir. Saia primeiro. Charles gaguejou. Tomado pela ansiedade, Connor assentiu freneticamente e correu em direção ao leme. Ignorando as vozes preocupadas ao seu redor, Charles olhou para Lily, que soluçava incontrolavelmente. Lily, meu diário. Charles gritou. Quando Lily, a ratinha, apareceu diante de Charles mais uma vez com seu diário em mãos, Charles já estava deitado na mesa de cirurgia de Laesto. Pescando sua caneta, Charles exerceu cada última gota de força que tinha para transferir cuidadosamente a carta náutica em sua memória para as páginas. No momento em que ele largou sua caneta, sua consciência se apagou. Quando Charles voltou a si mais uma vez, ele se viu enfaixado como uma múmia e deitado em sua própria cama. Seus ouvidos, antes surdos, conseguiam registrar sons fracamente novamente. Quando ele notou o diário na mesa de cabeceira, um leve sorriso apareceu no rosto de Charles. Agora que encontrei a carta náutica, só preciso encontrar aquela ilha com a escada para voltar para casa. Isso foi difícil. Eu quase morri por causa de algumas linhas em um pedaço de papel. Uma voz de ridículo soou em sua cabeça. Uma sensação arrepiante imediatamente subiu pela espinha de Charles. Tremendo, suas mãos alcançaram seu rosto e percebeu que ele não estava usando a máscara de palhaço. Ele permaneceu em silêncio, e a sala também estava assustadoramente silenciosa. Por que você não foi embora? Charles mal conseguia pronunciar as palavras. Imediatamente, seus lábios se abriram novamente, mas dessa vez sua voz tinha um tom diferente. Ei, que coincidência! Eu estava pensando nisso também. Ranger, neste momento, Laesto abriu a porta e entrou no quarto. Olhando para o velho, Charles perguntou apressadamente. Há quanto tempo estou usando a máscara? A cirurgia toda. Funciona muito bem. Usando-o, sua perda de sangue é significativamente reduzida. Um traço de dor apareceu no rosto de Charles sob as bandagens. Apesar de suas precauções, ele falhou em evitar o pior. O temido 096 havia criado outra personalidade dentro de sua mente. 096 era realmente um item perigoso. Mano, você tem que me agradecer, sabia? Se eu não tivesse tirado sua máscara enquanto você estava inconsciente, haveria o suficiente de nós para jogar uma partida de mahjong ou talvez até jogadores o suficiente para uma partida completa de basquete. Então, ter uma personalidade adicional em vez de múltiplas no meu corpo é uma bênção agora? Ei, o que você quer dizer com seu corpo? Podemos ter personalidades diferentes, mas ainda somos Gao Zimin. O rosto de Laesto estava marcado pela confusão enquanto ele observava o capitão discutir consigo mesmo. Há algo errado com o cérebro dele? Seus ferimentos não eram apenas físicos? Quando os dois estavam começando a discutir, Laesto enfiou uma seringa metálica no braço de Charles. Velho, o que tem aqui? Perguntou Charles. Um sedativo. Vamos curar seus ferimentos físicos primeiro. Podemos lidar com seus problemas cerebrais depois. No momento seguinte, os olhos de Charles se fecharam, e ambas as personalidades em sua mente perderam a consciência juntas. Quando Charles voltou a si mais uma vez, ele não tinha ideia de quanto tempo havia passado. Seus ferimentos estavam começando a coçar, o que era um sinal de cura.
Charles respirou fundo e, após alguns segundos de silêncio, comunicou-se ao alter ego em seu cérebro. Ei, vamos conversar. Você me chama de rei. Esse não é meu nome. Esse não é meu nome. Quando você vai parar com essa bobagem? Ah, estou só brincando. Por que você está tão nervoso? Venha, vamos ter uma conversa de coração para coração. Capítulo 56. Ao ouvir o tom indiferente de seu segundo eu, Charles lutou para suprimir a irritação fervente dentro dele. Com sua paciência se esgotando, Charles pegou seu revólver e disparou um tiro na janela. O que diabos você está fazendo? Chamando o médico. Talvez ele tenha uma maneira de lidar com isso. Ao ouvir as palavras de Charles, seu segundo eu ficou imediatamente tenso. Estou avisando. Não tente me apagar, suas memórias são minhas também. Se você tentar algum truque, eu te levo comigo. De repente, a mão de Charles que segurava a arma se moveu e o cano da arma foi pressionado contra seu queixo. Foi nesse momento que Laesto entrou na sala. Apesar da visão do capitão pensando em suicídio, Laesto parecia indiferente. Se você quer morrer, claro, mas me diga o que você prometeu antes de morrer. Mais tarde. Tem um problema maior agora. Charles então contou a Laesto os detalhes da nova personalidade dentro dele. Pensar que existe uma relíquia que pode induzir personalidades divididas. Interessante, comentou Laesto enquanto examinava Charles como se ele fosse um espécime intrigante. Você tem uma solução? Doutor, acho que estou bem assim. Pode ir embora. As duas personalidades tinham dois argumentos diferentes. Alguns segundos depois, o visivelmente intrigado Laesto tirou a máscara de palhaço de um casaco pendurado na lateral da sala. É essa a relíquia? Charles assentiu. Sem outra palavra, Laesto se virou e saiu da sala com a máscara nos olhos. Assim que a porta se fechou, o segundo eu de Charles interrompeu. Esqueça. Aquele velho não parece confiável. Acho que seremos você e eu de agora em diante. Charles respirou fundo. Nesse ponto, não havia mais nada que pudesse ser feito. Já que ele não conseguia se livrar desse alter ego por enquanto, o melhor seria chegar a um consenso mútuo. Primeiramente, temos o mesmo objetivo, que é retornar para casa, para a superfície. Em momentos cruciais, eu tenho a última palavra. Não seja um fardo. Por que você deveria estar no comando? Eu também sou Gao Zimin. Porque você é muito impulsivo. Quase morremos no laboratório 3 por sua causa. Ei, não foi por minha causa que capturamos tantas relíquias e conseguimos aumentar significativamente nosso poder de combate em tão pouco tempo? Essa foi minha conquista. Você foi criado por 096. Eu sou o original. Bobagem. Suas memórias são minhas também. Você é apenas um gêmeo que apareceu alguns segundos antes. As duas personalidades começaram outra rodada de discussão acalorada que chegou perto de um confronto físico. No entanto, uma resolução teve que ser alcançada. E depois de uma longa negociação, os dois finalmente chegaram ao consenso de viver pacificamente um com o outro. Eles decidem as mudanças em que cada personalidade tinha controle sobre o corpo. Não apenas isso, eles até mesmo decidem as regras para outros assuntos, de modo que possam evitar uma crise se tiverem opiniões conflitantes durante um momento crucial. Olhando para o diário repleto de seu acordo densamente escrito, Charles, sob o controle de seu alter ego, franziu os lábios. Todas essas regras inúteis que nem sequer abordam a questão mais importante. E se Ana mudar de ideia e voltar um dia? Nós a fazemos usar uma máscara para criar outro alter ego para ela? A máscara ao menos funciona nela? Não fale sobre ela. Ela não vai voltar. Charles fechou o diário e começou a remover as bandagens do rosto. TSK. Qual é o sentido de mentir para si mesmo? Agora é a minha vez, calha a boca. Espera aí, ainda não decidimos como devemos nos dirigir um ao outro. Não podemos ser Charles. Estou dizendo isso primeiro, não serei chamado de número 2. Eu sou 1. Você é 2. Que chato. Espera aí, deixa eu inventar um nome legal. 1. Que tal Richard? Charles não se incomodou em responder. Pegando o diário, ele casualmente o jogou na mesa ao lado dele. Para sua surpresa, o caderno caiu em pé na mesa. Charles olhou para suas mãos surpreso. Como ele fez isso? Um pensamento repentino passou pela mente de Charles. Removendo um rebite de metal de sua carne, Charles o arremessou na parede e acertou com precisão e prendeu um pequeno inseto na superfície. Ele rapidamente apagou a lamparina de óleo sobre a mesa e percebeu que conseguia enxergar perfeitamente na escuridão total. Ele tinha certeza sobre a situação agora. Charles estava em um dilema se isso era uma bênção ou uma maldição. Devido ao novo alter ego criado, ele agora podia manter as capacidades aprimoradas concedidas ao usar 096 24 horas por dia, mesmo quando não estava usando a máscara. OMG! É uma bênção, claro, mano. Nós somos a merda agora. Ao ouvir a voz em sua cabeça novamente, Charlie sentiu que se tivesse escolha, preferiria não ter tal bênção. Estrondo. A porta foi aberta com um estrondo alto. Laesto havia retornado após um momento não muito longo. Ele substituiu a bolsa de soro vazia por uma nova. Deite-se e tome o soro, instruiu Laesto. Onde está minha relíquia? Não se preocupe. Deixe-me fazer alguns experimentos enquanto isso. Psicologia é um campo complexo, mas talvez eu consiga encontrar uma solução. Quando meus ferimentos estarão completamente curados? 2 meses. Não pode ser mais rápido. Charles tentou negociar. Não. Você tem ideia de quão gravemente ferido você estava? 2 meses já é o mais cedo que você pode se recuperar completamente. Só para você saber, eu tive que usar um remédio potente para tirá-lo do inferno.
Por causa dos efeitos colaterais, você pode não viver além dos 40. A notícia chocante foi tão alarmante que Richard imediatamente assumiu o controle do corpo de Charles e questionou: Você está louco? Você cortou minha vida pela metade só para tratar alguns ferimentos? Dividir sua vida pela metade? Se eu não tivesse salvado você, você não teria nem metade para falar. Se fosse outro médico a bordo, você já estaria morto. Charles aceitou a notícia mais prontamente do que seu alter ego. Ele lutou para recuperar o controle de Richard e perguntou: Doutor, há quanto tempo deixamos Soton? Cerca de 2 semanas. Para evitar os piratas, eles planejam fazer um desvio de volta para o arquipélago de coral. Laesto respondeu e se virou para sair. Sentindo a dor latejante dos ferimentos em seu corpo, Charles sabia que precisava de descanso imediato. No entanto, ainda havia uma coisa que ele precisava resolver. Trêmulo, ele pulou da cama e abriu seu diário na página onde havia desenhado a carta náutica. Ele então a comparou com a outra que tinha em sua posse. Aqui está Albion, e aqui é Vereto. O rumo definido pelo ângulo entre essas duas ilhas leva direto para as águas com luz do sol. Então aquela velha cantiga de marinheiro estava errada o tempo todo. A terra da luz não fica no norte, na verdade, fica no sul. A voz de Charles estava cheia de determinação. Na carta náutica, as regiões escurecidas no sul foram marcadas por Charles. Vários pinos que lembravam ilhas foram marcados com precisão no mapa. Na região marítima recém-mapeada, ilhas estavam espalhadas como estrelas no céu. Havia uma grande distância de uma ilha para outra. Cara, isso vai ser complicado. Olha o quão longe aquela ilha mais distante e inexplorada está de um habitat humano existente. Dada a capacidade do Narvale, ficaremos sem combustível na metade do caminho. Se os piratas Soton podem chegar lá, nós também podemos. Deve haver pontos de reabastecimento entre essas ilhas. Só precisamos encontrá-los para explorar as ilhas mais distantes. Tudo bem. Finalmente podemos voltar agora. Quando sairmos deste lugar, publicarei um livro. Já até pensei no título, 20,000 Miles in the Subterranean Sea. Com certeza se tornará um best-seller. Charles deitou-se na cama. Ele mal se moveu, mas o sangue estava escorrendo de seus ferimentos novamente. Nada disso importa. Eu só quero ir para casa. Casa? Já faz 8 longos anos. Aposto que nossa irmã já está crescida, hein? Enquanto Richard tagarelava, Charles fechou os olhos lentamente. Capítulo 57. O vento frio acordou Margaret de seu sono. Com o cabelo desgrenhado, ela abriu os olhos e examinou os arredores. Nada havia mudado. Ela ainda estava presa no mesmo convés desconhecido do navio. Olhando através do vidro da casa do piloto, ela podia ver um homem envolto em bandagens manejando o leme. Sua aparência enviou um arrepio de medo por todo o seu corpo. Ele era o homem que os comprou. Margaret inicialmente pensou que finalmente havia escapado do inferno e estava voltando para casa. Mas então ela percebeu que o homem os havia comprado para serem usados como oferendas de sacrifício. Se não fosse pelo capitão do navio retornando por conta própria, ela já poderia ter afundado nas profundezas das águas escuras. As palavras do pai dela foram certeiras. Todo homem no mar é mau. Eles não tinham consideração pela lei ou pela vida. Para eles, vidas humanas eram tão boas quanto os peixes. Pai, onde você está? Salve-me. Se você puder me tirar daqui, prometo ficar em Vereto e nunca mais sair da ilha. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Margaret ao pensar em seu pai. Nesse momento, uma onda de ruídos chegou aos seus ouvidos. Os marinheiros estavam prontos para suas tarefas de limpeza do convés. A conversa deles também não passou despercebida. Vamos ficar com esses escravos? O comércio de escravos não é permitido no arquipélago de coral, então qual a utilidade de trazê-los de volta? É melhor jogá-los no mar? Ao ouvir as palavras do marinheiro, um olhar de terror surgiu nos rostos dos escravos. Eles se amontoaram mais perto uns dos outros como ratos encurralados. O primeiro imediato comprou-os com seu próprio dinheiro, então eles são propriedade pessoal dele. Você tem coragem de jogá-los fora? Ei, de jeito nenhum. Além do capitão, quem ousa mexer com ele? Se eu incorrer em sua ira, ele pode me oferecer um sacrifício na próxima vez. Pare com essa besteira. Você não consegue vê-lo comandando o leme lá em cima? Você estaria morto se ele ouvisse você. Observando as botas dos marinheiros se aproximando lentamente, Margaret rapidamente enterrou a cabeça em seu saco de estopa imundo. Paulada. O esfregão pingando água suja atingiu os escravos. Você tem olhos? Não vê que estou limpando o convés? Vá para o outro lado. Os escravos, encolhidos num canto, levantaram-se apressadamente e correram pelo convés como um bando de ratos. Margaret se levantou, querendo seguir a multidão, mas o marinheiro alto e musculoso bloqueou seu caminho. Seus dedos grandes e grossos com calos se esticaram para beliscar seu queixo e levantar seu rosto para cima. Olha, essa escrava é muito bonita, comentou o marinheiro com um sorriso lascivo no rosto. Cercada pelos 3 marinheiros, Margaret tremia de medo. Seu olhar estava cheio de terror enquanto ela tentava desesperadamente recuar, mas suas costas já estavam contra as grades do navio. Ela não tinha rota de fuga. Um balde de água foi jogado sobre ela e lavou a sujeira dela. Sua pele branca leitosa foi revelada, e um par de olhos grandes emoldurados por cílios longos piscaram em seu rosto delicado e pequeno. A visão da beleza revelada de Margaret fez os marinheiros respirarem pesadamente enquanto a luxúria os consumia. Já fazia muito tempo. A privação os deixará famintos e ansiosos por libertação.
Submetida ao olhar invasivo e implacável do trio, Margaret lutou e gritou de terror. Ela tinha visto a mesma coisa acontecendo com outras garotas em Soton. Sai de cima de mim. Eu sou a filha do governador de Vereto. Você não pode fazer isso comigo. Pai. Socorro. Margaret chorava entre soluços. O que você está fazendo? Uma voz cansada soou atrás do trio. Os marinheiros estremeceram de medo com a presença recém-chegada. Eles rapidamente pegaram seus esfregões no chão e se alinharam em uma única fila, reportando ao capitão. Estamos limpando o convés, senhor. Por que há escravos no meu navio? Questionou o jovem. Capitão, o primeiro imediatos comprou por 4.000 eco por escravo. Eles foram feitos para serem oferecidos como sacrifícios para salvar você. O marinheiro respondeu. Margaret virou-se para olhar para o jovem que tinha acabado de aparecer no convés. Ele tinha cabelos pretos como azeviche e usava um uniforme de capitão azul escuro. A cicatriz diagonal em sua bochecha acrescentava uma pitada de ferocidade ao seu rosto. Vendo os marinheiros tremendo sob a autoridade do homem, Margaret se jogou no jovem. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela olhou para ele e implorou, por favor, me salve. Eu quero ir para casa. Eu nunca estarei no mar. Antes que Margaret pudesse completar a frase, ela sentiu uma entidade invisível se enrolando em volta dela e a empurrando para longe. Margaret lutou para se sentar e se viu cara a cara com o jovem. Ao ver seu belo rosto de perto, algo se agitou no coração de Margaret. Você diz que é filha do governador de Vereto? Você tem alguma prova? O capitão perguntou em um tom gelado. As palavras do jovem tiraram Margaret de seu estado de medo enquanto ela rapidamente tirava uma ficha de espinha de peixe do bolso. Meu pai me deu isso. Você só precisa mostrar a ele, e ele saberá que estou aqui. O jovem pegou o símbolo em sua mão e o examinou. Enquanto isso, Margaret esperava ansiosamente por seu veredito. Afinal, sua vida estava em jogo na decisão dele. Nesse momento, ela de repente notou algo assustador sobre o jovem diante dela. Um dos olhos dele estava olhando para ela, mas o outro olho estava estudando o símbolo de espinha de peixe. Horrorizada, Margaret se abraçou com força enquanto mordia o lábio em medo. Como você escapou? A pergunta repentina do homem assustou Margaret. Eles me sequestraram para Soton e me trancaram por um longo tempo. Mas uma noite, uma mulher me resgatou. Eu não sei quem ela é, mas ela usava as mesmas roupas que eu e se disfarçou para parecer exatamente comigo. Ao ouvir a resposta de Margaret, as sobrancelhas do jovem franziram-se, como se estivesse relembrando uma memória passada. Margaret continuou seus apelos desesperados. Senhor, você pode me aceitar de volta? Se você me aceitar de volta, meu pai irá recompensá-lo generosamente. Claro, eu estava esperando por essas palavras. Agora garantimos o financiamento para nossas aventuras. Antes que Margaret pudesse entender a situação, ela foi levada para se lavar e trocar de roupa, vestindo roupas largas. Quando ela emergiu da área de banho mais uma vez, sua beleza original estava em plena exibição. Ela podia sentir intensamente os olhares lascivos dos homens do navio. Margaret instintivamente apressou seus passos para retornar ao lado do jovem. Apesar de seu comportamento gélido, ela sentiu uma sensação de segurança ao lado dele. Você sabe escrever? Sim. Ótimo. Escreva uma carta para seu pai. Pensando que havia encontrado um salvador, uma expressão de alegria floresceu no rosto de Margaret. No entanto, as próximas palavras do jovem encharcaram suas emoções quase instantaneamente. Diga a ele que um gentil estranho salvou você e que você me prometeu 5 milhões de eco como forma de gratidão. Margaret pegou a caneta dele e começou a escrever. Não importava as circunstâncias, ela estava a caminho de casa, de volta àquele lugar de calor que ela conhecia. Após terminar sua carta, ela respeitosamente a entregou ao jovem. Quando ele a instruiu a sair, uma sensação instintiva de medo tomou conta dela. Senhor, posso ficar perto de você? Margaret perguntou. Ela não tinha ideia de quem era esse jovem, mas sabia que estaria segura enquanto ficasse perto dele. Naquele momento, seu estômago roncou de fome. O rosto de Margaret ficou vermelho escuro enquanto o olhar do jovem se fixava nela. Asterisco, asterisco, asterisco. Sentada no refeitório, Margaret estava quase chorando ao ver a comida mais básica colocada diante dela. Desde que foi sequestrada, ela nunca se sentiu tão saciada. De repente, um pensamento passou pela sua mente. Ela lançou um olhar furtivo para o jovem ao seu lado antes de furtivamente enfiar um pouco de pão no bolso. Após a refeição, Margaret correu secretamente para o convés e esvaziou os vários alimentos de seus bolsos. Os escravos famintos arrebataram freneticamente a comida. Não era como se os marinheiros fossem dar-lhes boa comida. Seria bom se tivessem dado o suficiente para sobreviver. Por que você deu comida a eles? Uma voz ecoou atrás dela. Margaret se virou rapidamente para perceber que era o capitão do navio. Porque sentir fome é horrível. Estou satisfeito, mas eles ainda estão morrendo de fome. Se você pedir ao seu pai para me dar uma recompensa maior, posso garantir que eles tenham refeições melhores. Sério? Senhor, você é um bom homem. Margaret exclamou. Um bom homem? Haha, talvez. Justo quando Margaret estava se alegrando pelo fato de que ninguém mais precisava passar fome, ela notou um ponto de luz aparecendo no horizonte do mar. O ponto se aproximou rapidamente para revelar uma nave colossal de quase 100 metros de comprimento. Seu casco ostentava um triângulo branco gigante.
Capítulo 58. A buzina do navio soou quando o barco a vapor maior se aproximou do narvale. Ao avistar o emblema do triângulo branco no casco do navio, Charles não teve dúvidas sobre a identidade dos recém-chegados. Pouco tempo depois, uma prancha de madeira foi colocada entre os dois navios. Cord correu pela prancha de madeira com uma expressão tensa no rosto. Onde está a carta náutica? Você a encontrou? Cord perguntou. Sua voz continha um toque de antecipação. Um olhar louco de alegria surgiu em seu rosto no momento em que viu Charles concordar. Toda a glória ao Deus Sol. Finalmente encontramos a Terra da Luz depois de tantos anos. Rápido, deixe-me dar uma olhada. Charles permaneceu em silêncio enquanto olhava para o velho agitado diante dele. Ele não tinha intenção de recuperar a carta náutica. Capitão Charles, o que você está fazendo aí parado? Apresse-se e traga um mapa marítimo. A voz de Cord vacilou com crescente urgência. Que direitos você tem de olhar para isso? Charles retrucou. Seus homens não agiram naquela noite e foi por isso que Gerald falhou tão rápido. Na verdade, você mentiu, não foi? Seu plano o tempo todo era nos fazer arriscar nossas vidas por você. Se tivéssemos sucesso, ótimo. Se falhássemos, você não perderia nada também. Que intrigante. A expressão de Cord oscilou entre algumas emoções antes de ele soltar um suspiro derrotado. Eu realmente enviei meus homens. Você tem que acreditar em mim. Eu pareço um idiota para você? Um dos meus homens era um vampiro, e eu o instruí especialmente a se transformar em um morcego naquele dia e ficar de olho em Soton lá de cima naquele dia. Mesmo até o fim da operação, ele não viu nenhum seguidor da Ordem da Luz Divina. O desdém encheu os olhos de Charles enquanto ele olhava para Cord. Ele havia considerado a chance remota de Gerald desistir do plano. Mas para sua surpresa, foi Gerald quem lutou até a morte, e Cord havia escolhido a inação. Ele deveria ter pensado melhor antes de confiar nesse hipócrita religioso. Você vai me dar um mapa ou não? A fachada amigável de Cord desapareceu e foi substituída por um rosnado feroz. Você vai lutar comigo por isso? Charles levantou um dedo indicador. Seu timoneiro Bandages viu o sinal e imediatamente soou a buzina. Toda a tripulação do Narvale surgiu com suas armas brandidas. A atmosfera ficou instantaneamente espessa de tensão. Os artilheiros em ambos os navios imediatamente giraram seus canhões em direção ao outro navio enquanto os seguidores da Divine Light Order também sacaram suas armas em resposta. Posso ter sofrido ferimentos graves, mas ainda tenho o suficiente em mim para matá-lo, Charles declarou enquanto tirava seu casaco de capitão. A Dark Blade que estava escondida em sua bota já havia aparecido em suas mãos. A expressão de Cord passou por uma miríade de mudanças antes que ele soltasse um suspiro de resignação. Meus homens obviamente se disfarçaram. Se eles tivessem desfilado em campo aberto, nossa ordem não conseguiria mais ficar em Soton. O que você quer para me dar a carta náutica? Simples. Compense-me pelas minhas perdas. Por sua causa, quase morri em Soton, Charles retrucou. Cord acenou com a mão para sinalizar aos canhões atrás dele para se reorientarem. O que você quer? Cord perguntou. Relíquias. Eco? Uma habilidade especial para aumentar seu poder de combate? Ajude-me a matar Sonny, Charles afirmou. Você é louco. Ele é um companheiro crente. Como eu vou te ajudar? Cord gritou. Por favor, não haja como se vocês dois fossem próximos. Você disse que é da nova doutrina, e ele é da velha. Vocês dois mal se conhecem. Além disso, ele até pediu para eu te matar quando eu ainda estava no arquipélago de Coral. Charles zombou em resposta. Ótimo. Concordo. Deixe-me dar uma olhada na carta náutica primeiro. O rosto de Cord estava vermelho de desespero. Charles olhou para ele com uma expressão divertida. Ele já tinha sido enganado por esse velho uma vez, e não tinha intenção de cair nessa de novo. Se você não me mostrar o mapa agora, como eu saberia se você está me enganando? Talvez você nem tivesse encontrado o mapa em primeiro lugar? Cord rugiu em frustração. Charles não se incomodou em discutir com o velho. Ele se virou e caminhou em direção aos seus aposentos de descanso. Traga-me a cabeça de Sonny. Senão, você pode esquecer de pegar a carta náutica comigo. Claro, você também pode tentar roubá-la, mas veremos se você é mais rápido em roubá-la, ou eu sou mais rápido em destruí-la. Dentro de sua cabine, Charles ouviu o som das ondas gradualmente desaparecendo na distância. Os cantos de seus lábios se ergueram em um sorriso. Cord silenciosamente consentiu com seus termos. A emboscada de Sonny foi como um espinho no coração de Charles que ele não conseguia largar. Já que Sonny teve coragem de emboscá-lo, então ele tinha todo o direito de retribuir o mesmo em múltiplas vezes. Cara, essa foi a oportunidade perfeita para chantageá-lo por uma grande quantia de eco. Que péssimo negócio. Ouvindo a voz de Charlie em sua mente, Charles balançou a cabeça. Não, Sonny deve morrer. Depois disso, é um período crucial em que buscamos a entrada para o mundo da superfície. Se ele permanecer vivo, ele vai atrapalhar nossos planos mais cedo ou mais tarde. Além disso, Charles fez uma breve pausa enquanto virava seu olhar para a jovem que tinha acabado de entrar na sala. Enquanto for verdade, não enfrentaremos nenhum problema financeiro. Charles então começou a se despir. Sua ação repentina assustou Margarete, e ela estava pronta para sair correndo do quarto. No entanto, o pensamento do olhar lascivo dos marinheiros a deixou em um dilema com a mão congelada na maçaneta da porta. Não fique aí parado. Venha e me ajude a aplicar esta pomada, Charles instruiu. Ao ouvir as palavras de Charles, Margarete se moveu trêmula em direção a ele.
Quando viu o ferimento extenso se estendendo por suas costas, ela engasgou alto. Sangue escorria do ferimento, rebitado à força com rebites de metal. O padrão cruzado de cortes e rebites cobria quase toda a sua parte traseira em uma visão hedionda. Margaret não conseguia imaginar o nível de dor que Charles teve que lidar com esses ferimentos sérios. Ela sentiu que mesmo se apenas um deles fosse infligido em seu corpo, ela certamente morreria de dor. Não fique aí parada, atordoada. Limpe o sangue primeiro, depois aplique a pomada nas laterais do ferimento, Charles disse enquanto empurrava o frasco de medicamento para as mãos de Margaret. Na verdade, a tarefa pertencia a Laesto, mas Charles não podia esperar nenhuma gentileza de sua mão de metal. Toda vez que Laesto aplicava a medicação nele, ele sentia como se estivesse passando por uma nova rodada de tortura. Enquanto sua mão traçava os músculos firmes das costas de Charles, o rosto de Margaret ficou ainda mais vermelho, e seu coração batia freneticamente contra sua caixa torácica. Como a filha do governador de Vereto foi parar nas mãos dos piratas? Charles perguntou. A mão de Margaret tremeu, e ela respondeu, eu li alguns romances. Eles disseram que aventuras no mar eram divertidas e emocionantes. Então eu saí furtivamente, mas era tudo mentira. Sua vida era o que os outros sonhavam. No entanto, você decidiu abandoná-la. Eu percebo isso agora. O mar é muito perigoso. Depois que eu retornar, nunca mais me aventurarei no mar. Todo homem no mar é mau. Senhor, não estou falando de você. Você é uma boa pessoa. Um sorriso amargo apareceu no rosto de Charles. Você está certo. Todo homem no mar é mau. Não retorne. Continue aplicando a pomada. O tempo no mar passou voando. Quando Charles e sua tripulação chegaram ao arquipélago de Coral, um mês já havia se passado. Àquela altura, os ferimentos de Charles já tinham cicatrizado significativamente. Pelo menos ele não sangrava mais ao menor movimento. A mesma visão se recebeu no distrito portuário do arquipélago de Coral. Ainda estava caótico e escuro. Enquanto caminhavam pela rua lamacenta e com cheiro de peixe, Margaret instintivamente ficou perto de Charles. Com seu corpo macio e curvas pressionando seu braço, Charles não podia negar que estava vacilante. No entanto, pesando-o contra 5 milhões de eco, ele sentiu que o último era muito mais atraente. Depois que Charles tinha Margaret acomodada no quarto ao lado do seu na taverna, ele retornou ao seu quarto. Ele mal tinha se sentado quando ouviu uma batida na porta. Era Laesto parado do lado de fora da porta. Seu rosto hediondo estava desprovido de sua expressão enlouquecida e selvagemente animada de sempre. Em vez disso, seus lábios estavam franzidos em aparente ansiedade enquanto ele segurava o smartphone morto em suas mãos. Capítulo 59. Você pode me contar tudo sobre esse dispositivo agora? Laesto perguntou em um tom baixo e rouco. Charles assentiu e disse, entre. Ele então se afastou para que Laesto entrasse na sala. Sentado em frente a Laesto, Charles lentamente compartilhou tudo o que sabia sobre um smartphone. Laesto ouviu em silêncio enquanto sua mão direita traçava círculos no telefone. Este dispositivo pode ser usado para comunicação, entretenimento e também trabalho. Eu não conseguiria viver um dia sem ele no mundo da superfície. Enquanto Charles contava sua história de vida, imagens de seu passado pacífico enchiam sua mente. Ele sempre havia tomado o conforto mundano daqueles tempos como garantido, mas o caos de sua vida atual neste mar subterrâneo o fez ansiar e apreciar aqueles tempos ainda mais. Então isso significa que esse dispositivo é uma ferramenta de comunicação, como um telégrafo? Poderíamos dizer que sim. Laesto permaneceu em silêncio por um breve momento antes de falar. Na verdade, eu também tenho algo assim. Charles quase engasgou com a água com a revelação inesperada. Ele realmente bateu o martelo no prego? Aquele velho realmente tinha outro smartphone? Laesto enfiou a mão no interior de seu casaco surrado e recuperou um objeto retangular envolto em pano. Ao colocar os olhos no item sob o tecido, Charles se levantou espantado. Era um dispositivo preto e plano que lembrava um tablet. A tampa traseira do dispositivo foi removida, e sua placa de circuito interna verde ficou exposta diante dos olhos deles. Olhando para o item que definitivamente não era deste mundo subterrâneo primitivo, Charles deixou escapar. Isto é seu? Você também é do mundo da superfície? Em que ano você veio parar aqui? O primeiro pensamento que passou pela cabeça de Charles foi que Laesto era exatamente como ele, um homem de outro lugar e época. Isso não é meu. Pertence ao meu bisavô, respondeu Laesto, suas feições horríveis suavizando-se enquanto ele relembrava memórias do passado. Não sei nada sobre ele. Ele faleceu cedo, e esta foi a única coisa que ele deixou para mim. Meu pai me disse para mantê-lo seguro, mas ele nunca me disse o que era. O mistério por trás deste item sempre esteve roendo meu coração. Perguntei a muitos, mas ninguém sabe o que é. Poderia ser que seu bisavô foi transportado para este lugar como eu? Charles imediatamente descartou a ideia. Dada a idade de Laesto, seu bisavô certamente seria ainda mais velho. O advento dos tablets e celulares foi relativamente próximo no tempo, então parecia improvável que eles tivessem sido transportados para cá ao mesmo tempo. Com esses pensamentos em mente, Charles pegou o tablet de Laesto e o examinou de perto. Logo ele notou as diferenças gritantes entre esse dispositivo e os tablets leves e elegantes com os quais ele estava familiarizado do mundo da superfície. Esse dispositivo era volumoso e bruto em comparação. Com um peso de 2 quilos, Charles tinha certeza de que esse item não era fabricado no mundo da superfície que ele conhecia. Qualquer fabricante que tivesse feito um dispositivo como esse certamente sairia do mercado.
Você tem uma maneira de consertar isso? Eu provavelmente não terei um filho para passar isso adiante, nem quero passar isso adiante. Tudo que eu quero é saber o que meu bisavô pretendia que guardássemos. O olhar de Laesto permaneceu fixo no tablet. Sinto muito, não posso ajudar muito. Consertar aparelhos eletrônicos não era a especialidade de Charles. Você mencionou antes que esse espelho preto poderia acender novamente com eletricidade. Isso significa que poderíamos carregá-lo e ele funcionaria? Laesto perguntou, sua voz contaminada com um tom de esperança. Não tenho certeza sobre a voltagem usada no arquipélago de Coral, mas tenho certeza de que não atenderia às necessidades do tablet. Uma tentativa imprudente pode destruí-lo, além da salvação, Charles alertou. Um traço de decepção passou pelo rosto de Laesto. No entanto, Charles foi puxado ainda mais para dentro de seus pensamentos. Se esta tábua não se originou do mundo da superfície, então ela deve ter sido criada pelas pessoas do mundo subterrâneo. Já que eles já têm a tecnologia avançada o suficiente para criar tábuas, então por que o nível atual de tecnologia neste mundo subterrâneo era semelhante ao do século XVIII ou XIX? Não fazia nenhum sentido lógico para Charles. De repente, Charles se lembrou da ilha que abrigava o Laboratório 3. Se houvesse alguém no mundo subterrâneo capaz de criar um tablet, seriam os humanos do Laboratório 3. Afinal, eles já haviam criado e usado a tecnologia de reconhecimento de impressão digital. O bisavô do doutor poderia ser um ex-funcionário do laboratório? No entanto, as mesmas perguntas permaneceram sem resposta. Aqueles humanos possuíam tecnologia avançada e também um grande número de relíquias poderosas. Mas onde eles estavam agora? O mistério na mente de Charles se aprofundou. Não importa o que aconteça, obrigado, Laesto disse, interrompendo a linha de pensamento de Charles. Finalmente sei o que meu bisavô deixou para trás. Tentarei fazer com que ele se ilumine novamente. Nosso acordo ainda está de pé. Ele pegou o tablet e foi em direção à porta. Quando a porta do quarto se abriu, Margaret, que estava escutando de fora, ficou visivelmente assustada. Ela correu apressadamente em direção a Charles e se escondeu atrás dele enquanto lançava um olhar tímido para Laesto. Laesto se virou para olhar para Charles e perguntou: Você precisa que ela esqueça tudo o que acabou de ouvir? Eu tenho um método para isso. Está tudo bem. Esquece. Charles havia contado anteriormente sua história de como ele veio do mundo da superfície para cada pessoa que ele havia encontrado. No entanto, todos o tinham tomado como um lunático e ninguém acreditou nele. Charles finalmente entendeu quando viu os cultistas da Divine Light Order descrevendo seu Deus Sol como um triângulo. Os humanos não acreditariam na verdade a menos que ela fosse colocada bem diante de seus olhos. No entanto, os humanos também podem ser tão ignorantes às vezes que só acreditam no que escolhem acreditar. Laesto se virou e mancou pelo corredor e desceu as escadas mal iluminadas. Com apenas Margaret e Charles restantes na sala, Margaret disse com a voz trêmula: Desculpe, eu não queria escutar. Pensei que meu pai tivesse chegado. Ele não estará aqui tão cedo. Enviei sua carta e o símbolo da espinha de peixe para Vereto. O mais cedo que eles chegariam a ele seria 2 semanas depois. Margaret refletiu sobre as palavras de Charles antes de abaixar a cabeça e, distraidamente, arrastar os dedos dos pés na madeira abaixo dela. Senhor, posso ficar no seu quarto? O outro quarto é muito escuro, estou com um pouco de medo. Como quiser, só fique quieto, Charles respondeu em um tom indiferente. Ele pegou seu diário e começou a anotar sua última entrada. Um rubor rosado apareceu nas bochechas de Margaret enquanto ela observava o jovem capitão à sua frente, absorto em sua escrita. Comparado à vida em terra, Charles preferia a vida no mar. Apesar dos perigos e dificuldades, ele sentia como se estivesse fazendo progresso real em direção ao seu objetivo. Enquanto estava em terra, ele sentia como se estivesse desperdiçando cada segundo que passava. Agora que ele tinha a carta náutica e sua embarcação, Charles ainda não podia embarcar em sua jornada. Seus ferimentos não estavam completamente curados, e ele ainda estava esperando pela cabeça de Sonny e aquela recompensa de 5 milhões de eco. Nas próximas semanas, Margaret e Charles passaram o tempo juntos. Como Margaret morava na casa ao lado, se ela tentasse escapar, os ratos relatariam a Charles. No entanto, a jovem não demonstrou nenhum sinal de querer escapar. Pelo contrário, ela parecia estar gostando de suas novas circunstâncias e até mesmo expressando seu desejo de ficar bem ao lado de Charles. No entanto, esses dias pacíficos não duraram muito. Numa manhã bem cedo, Charles avistou o cruzador do governador do arquipélago de Coral afugentando barcos de pesca das águas próximas. Era um sinal de que um grande evento estava acontecendo hoje. Os portões que conectavam o porto e o centro da cidade raramente eram abertos. Mas neste dia, eles se abriram amplamente enquanto uma grande procissão de veículos saía do centro da cidade. Com sua excelente visão, Charles teve um vislumbre claro do homem sentado dentro de um dos veículos. Afinal, sua maquiagem pesada e extravagante era difícil de não notar. Charles tinha visto suas fotos nos jornais Nico, o governador do arquipélago de Coral. Capítulo 60. Apesar de ter pouco interesse em assuntos atuais, Charles frequentemente ouvia fofocas de tabloides sobre o governador Nico. Concluindo, Nico era um homem que tinha preferência por outros homens. Claro, não havia nada de errado em gostar de alguém do mesmo sexo. No entanto, a atrocidade dele se casar não com um, mas com 6 maridos parecia beirar os limites da propriedade. Felizmente, além de sua escandalosa vida privada, a governança de Nico no arquipélago de Coral parecia digna de elogios.
Os moradores locais o achavam competente em administrar seu bem-estar e assuntos administrativos, o que aumentava sua satisfação. O deslumbrante veículo dourado parou ao lado das docas movimentadas, mas o governador Nico não fez nenhum movimento para descer. Ele parecia estar esperando por algo. Naquele momento, fileiras de policiais em seus uniformes pretos invadiram as docas. Eles somavam cerca de 1000. Eles rapidamente dispersaram a multidão que havia se reunido. Trabalhadores e peixeiros foram forçados a se dispersar, e o movimentado pier imediatamente caiu em silêncio. Quando um clarão de luz iluminou o horizonte, onde o céu negro se fundia perfeitamente com o mar escuro, Charles finalmente descobriu quem o governador Nico estava esperando. 3 navios a vapor gigantescos, cada um rivalizando em comprimento com o Titanic, soaram suas sirenes e se aproximaram opressivamente da costa. Parada diante da janela, Margaret reconheceu instantaneamente as bandeiras dos navios. Ela não conseguiu conter sua excitação enquanto exclamou: Senhor Charles, esse é o navio do meu pai. Ele está aqui para me levar para casa. Eu finalmente posso ir para casa. Nico finalmente desceu do seu veículo. Sua capa branca e fofa extravagante era difícil de não ser notada. Enquanto ele observava os navios se aproximando, os cantos dos seus lábios se curvaram em um sorriso fraco, e ele bateu palmas. Ao seu sinal, do lado do pier, 10 navios de guerra armados até os dentes levantaram seus canhões para mirar nos 3 titãs ameaçadores. Os gigantescos navios a vapor foram parados do lado de fora do porto e não puderam se aproximar mais. Desconsiderando a sinalização frenética de bandeiras dos marinheiros, os navios de guerra permaneceram no lugar. Sua silenciosa demonstração de poder era uma aparente recusa de passagem. Estrondo. Um canhão distante rugiu, e uma sombra se lançou em direção ao cais. Conforme o projétil se aproximava, Charles conseguiu olhar mais de perto, e seus olhos se estreitaram em fendas. Não era uma bala de canhão, mas um homem corpulento com bigode e barriga saliente. O impacto forte jogou o homem com força no chão. No entanto, o homem saltou de volta quase imediatamente e ficou de pé como se nada tivesse acontecido. De fato, aqueles que podem se tornar governadores certamente têm alguns truques na manga. E pensar que ele usou seu corpo como uma bala de canhão. Charles comentou consigo mesmo admirado. Vamos, Charles disse enquanto apertava a mão da garota ao seu lado. Eles pularam da janela e pousaram no telhado adjacente. Pisando nas chaminés e telhas, a dupla correu em direção às docas. Nico, qual é o significado disto? Daniel gritou, fumegando de raiva enquanto confrontava o governador do arquipélago de Coral, Nico. Ele ignorou completamente a miríade de armas apontadas para ele de todas as direções. Ao ouvir o rugido de fúria do governador da ilha de Vereto, Nico começou a lixar as unhas com uma lixa dourada brilhante e respondeu: Você chegou à minha ilha com 3 navios titãs reais e está me perguntando o que isso significa? Eu te disse no meu telegrama. Estou aqui pela minha filha. A ira de Daniel era comparável à de um leão provocado. HMPH. Você não disse a mesma coisa para o pequeno Arthur 6 anos atrás? No final, a ilha dele se tornou sua ilha depois disso. Uma série de apitos de alerta da polícia interrompeu a discussão acalorada entre os dois governadores. Ambos os homens se viraram na direção da comoção. Correndo entre os telhados com a agilidade de um macaco-prego, um jovem de cabelos pretos com uma cicatriz irregular no rosto apareceu na linha de visão deles. Uma jovem estava com ele. Eles conseguiram alcançar Nico e Daniel em instantes. Quando os 2 indivíduos suspeitos se aproximaram dos governadores, os policiais nas proximidades estavam prestes a sacar suas armas. Pai! Margaret gritou enquanto suas emoções a dominavam. Ela queria correr para o pai imediatamente, mas Charles a agarrou de volta a tempo. Nico pescou os olhos manchados com camadas de sombra para os recém-chegados. Abaixem suas armas. Acho que me lembro desse belo rapaz. Bastardo! Você sequestrou minha filha. Daniel cerrou os punhos em fúria e estava pronto para atacar Charles. Pai! Não é o que você pensa. O Sr. Charles é um bom homem. Ele me salvou. Margaret foi rápida em resolver o mal-entendido. Ela explicou apressadamente os eventos que aconteceram para seu pai, que estava cheio de raiva. Depois de ouvir o relato de Margaret, Daniel lançou um olhar gelado para Charles. Já que é um mal-entendido, solte minha filha imediatamente. Antes que Charles pudesse abrir a boca para falar, Margaret lembrou. Pai, você esqueceu? Você concordou em dar ao Sr. Charles uma recompensa de 5 milhões de eco por me salvar. Os lábios grossos de Daniel tremeram com o lembrete pensativo de sua própria filha. Por fim, ele decidiu não falar uma única palavra e tirou um cheque do bolso. Ele rabiscou algumas palavras nele antes de jogá-lo no chão. Pouco antes de o cheque cair no chão, Charles levantou a mão e o cheque voou em sua direção. Pai! Margaret gritou enquanto se lançava no abraço de Daniel. Seus braços minúsculos envolveram sua barriga. A justaposição de tamanhos era uma visão cômica de se ver. Você está bem? Alguém te tratou mal? Conte ao pai. Eu vou vingar você. Daniel perguntou ansiosamente enquanto virava sua filha e a inspecionava em busca de qualquer sinal de ferimentos. Estou bem. É tudo graças ao Sr. Charles. Ele me salvou. Daniel olhou brevemente para Charles. Ele nem tentou mascarar a hostilidade em seu olhar. Pegando sua filha pela mão, ele andou em direção ao mar. Vamos para casa. Sua mãe está chorando muito por sua causa. Espere. Quero dizer algumas palavras ao Sr. Charles. O que há para dizer a alguém como ele? Vamos lá. Agora.
Antes que Margaret pudesse dizer mais alguma coisa, Daniel a levantou e foi embora. Sob os olhares de todos, o governador de Vereto caminhou pela superfície da água em direção aos navios titãs à distância. Empoleirada no ombro do pai, Margaret olhou com aparente desejo para o jovem parado no cais. Ela esperava que ele dissesse algo, mas ele nem sequer disse uma única palavra. Observando sua expressão calma, memórias do tempo que passaram juntos passaram pela sua mente. Ela sentiu uma vontade repentina de persuadir seu pai a ficar no arquipélago de coral por mais um pouco, mas no final, ela não fez isso. Senhor Charles, adeus, vou lhe enviar um telegrama. Margaret gritou enquanto lágrimas escorriam pelos cantos de seus olhos. Ao ouvir suas palavras, o rosto de Daniel ficou um pouco mais sombrio e ele apressou o passo. Você certamente tem cérebro para conseguir roubar dinheiro de Daniel, mas você não é cruel o suficiente. Se fosse eu teria exigido um preço muito mais alto. Nico deslizou até Charles, o cheiro forte de seu perfume agredindo as narinas deste último. Charles silenciosamente recuou 2 passos para trás. Governador Nico, você deve estar brincando. Para um peixe pequeno como eu, 5 milhões é mais do que o suficiente. Pedir 5 milhões era apenas a maneira de Charles dar um tapa leve no orgulho do governador Daniel. Se ele realmente tivesse tentado chantagear uma quantia maior, ele poderia ter ficado com o dinheiro, mas com sua vida em troca. Nico olhou para o jovem diante dele com interesse aparente. Então foi você quem provocou uma tempestade em Soton? Até King teve que comer uma torta de humildade? O coração de Charles deu um pulo. O governador certamente tinha seu canal de coleta de informações para saber sobre o incidente tão rapidamente. Sim, eu matei King, ponto. Entretanto, as próximas palavras de Nico deixaram Charles atordoado. Não, você não o matou. Se ele pudesse ser morto tão facilmente, ele não seria o rei de Soton. Até onde eu sei, ninguém em todo o mar subterrâneo pode matá-lo. A imagem do cadáver afundando ressurgiu na mente de Charles. Ele não está morto mesmo com metade da cabeça cortada? Ele é mesmo humano? Jovem rapaz, você é impressionante. Venha para minha casa tomar chá quando tiver tempo. Podemos nos conhecer melhor. Nico então se virou e foi em direção ao seu deslumbrante veículo dourado. Charles imediatamente recusou a oferta em sua mente. Ele não tinha intenção de se tornar o 7º marido do homem. Olhando para o cheque de 5 milhões da Echo em sua mão, Charles soltou um suspiro de alívio. Essa série de eventos finalmente chegou ao fim. Com esses Echo em mãos, ele não teria que se preocupar com fundos por um tempo. Charles jogou o cheque nos bolsos e olhou ao redor. Avistando um rato branco na multidão curiosa, ele instruiu: Lily, reúna a tripulação. As férias acabaram. Hora de partir novamente.